Entrou? Gente, boa tarde. Não sei se ainda tá ao vivo, se não tá. Tô tentando pegar aqui o YouTube e o Face pra estar junto comigo. Ai. Ó, tô conectando todas as redes sociais pra fazer de forma simultânea. Instagram, Facebook e YouTube, que dá a maior dor de cabeça pra mim é o YouTube. Eu acho que ele funciona quando ele quer, realmente, porque olha, toda vez eu apanho. Boa tarde, gente. Vou deixar conectado aqui rapidinho para as pessoas irem entrando. Enquanto o YouTube conversa comigo, porque eu não sei o que ele tem. Pessoal, é um assunto pessoal, só pode. Ei, Tati, tudo bem? Oi, Cibele. Ó, eu cheguei 4 minutos atrasada para nossa live. Mas eu não vou delongar. Se o YouTube não quer entrar, eu fico Face e Insta. Hoje o tema é sobre consciência. Eu tô muito feliz, porque todos os temas que eu falo aqui são temas que depois eu vou conversar com vocês no curso, Seja a Minha Melhor Versão. Só que nesse momento eu tô colocando um pouco da teoria, mas vocês não fazem ideia do que é ele na prática. O que é a consciência? Oi, Rafa. Oi, Samuel. O que é a consciência na nossa vida? A consciência nada mais é do que a gente ter a lucidez de tudo que está acontecendo e a gente está aqui agora, vivendo de maneira consciente a nossa vida, os nossos passos, guiando os nossos pensamentos. Engraçado pensar a consciência de uma maneira assim, porque na verdade a gente usa no dia inteiro 5% da consciência. Os outros 95% do nosso dia a gente trabalha totalmente no inconsciente, na força do hábito e no que a gente tem de memória, do subjetivo. Se você for parar pra pensar, coisas simples, por exemplo, agora eu acabei de escovar os dentes. Eu tenho a consciência que eu escovei os dentes. Agora, quantas vezes eu escovei pra esquerda, quantas vezes eu escovei pra direita, não tenho nenhuma noção. Quantos passos eu dei pra cá, pra sentar aqui? Quantas vezes eu mastiguei no almoço? Não tenho consciência de nada, porque foi todo o meu inconsciente trabalhando nesse tempo inteiro. Então, os nossos hábitos, as nossas rotinas, por isso que elas são tão importantes, porque quando você tem a qualidade do hábito, ele é incorporado em você nos 95% do seu tempo. Se você tem os hábitos que são muito ruins e prejudiciais à sua vida, obviamente que ele vai estar com você 95% do seu tempo. E aí, tem umas coisas que, por exemplo, na minha infância, teve uma vez, tem gente que fala que a consciência só os mais velhos têm. E não é uma verdade, tá? O poder da consciência você adquire ele na totalidade de 5% até seus 20 anos, mais ou menos, segunda década mesmo de vida. Então, isso vale para qualquer indivíduo. Então, não queira, por exemplo, uma consciência de uma criança, de um adolescente, que ele não vai ter, porque ele não tem a parte cognitiva formada. Só que, por exemplo, teve uma situação
que eu lembrei até agora pra falar, que quando eu tinha 6 anos, teve uma vez que eu viajei com a minha família. Eu não preciso nem falar da idade que a minha mãe tinha na época, mas eu posso falar que ela tinha 100% da consciência dela, do lado consciente dela formado, que ela decidiu, a gente estava nos Estados Unidos, teve, sei lá, ela falou pra ir pro parque, eu não queria ir pro parque, ela me deixou ficar, porque eu não dava trabalho, eu sabia me virar, o hotel tinha todas as estruturas e tudo mais. Agora você olhando da forma consciente de tudo isso, qual que foi a consciência da minha mãe deixando uma criança de 6 anos num hotel sozinha? Pra ela foi tão assim, ela tipo assim, naquela situação foi muito sem pensar. Um ato completamente inconsciente. Que ela falou, a Roberta já é grandinha, já sabe se virar, a fome não vai passar, o hotel, ela já tem noção de espaço, ela sabe onde que tem comida, ela sabe onde está o quarto dela e qualquer coisa. E numa época que não é igual hoje, que tem um telefone, passa a mão no telefone e você liga pra pessoa. Vai hoje deixar uma criança de 6 anos dentro de casa, você é preso. Então, assim, tem certas falhas que a gente tem, até mesmo adulto. Então, quando a gente fala de expandir a nossa consciência, é você ter um grau de percepção maior, é você ficar mais lúcido diante daquilo que você está vivendo. E, obviamente, não é somente ver aquilo que você está vivendo, é viver todas as interpretações daquilo lá. Então, tem gente, por exemplo, que vai pra Disney com 7 anos. Aí, depois da adolescência, ele volta na Disney e fala, nossa, ou na fase adulta já, a Disney ficou pequena, o castelo era maior, essa casinha aqui do Mickey era maior, eu lembro disso tudo grande. Aí tem gente que associa que esse movimento, na verdade, é um movimento de... agora você ficou adulto, então você começa a ter uma percepção diferente. Não é. Se você fala que você tem uma consciência hoje e ela é da fase adulta ou da fase infantil, você está muito enganado. Tem muita criança muito mais consciente do que muito adulto. Então, quando eu estou falando, por exemplo, do exemplo da Disney, dela ficar pequenininha e tudo mais, na verdade você está fazendo uma correlação à relação espacial que existe na nossa cabeça. Quando eu era pequena eu via as coisas pequenas e agora que eu tô maior eu tô vendo as coisas maiores. Não. O seu nível de consciência de fato cresceu. Não significa que é porque você tá na fase adulta ou não. Então, eu lembro muito quando eu voltei do meu intercâmbio, eu voltei para o interior, encontrei com a minha turma e tudo mais. A minha turma estava com a cabeça de 1 ano atrás. Eu fiquei 1 ano morando fora. A turma estava com a cabeça de 1 ano atrás, parou no tempo. E até hoje eu falo assim, gente, vocês não vão evoluir, não? Por quê? Todo mundo cresceu junto comigo, todo mundo teve a mesmo tempo de vida. Só que quando eu voltei, como eu tive muito mais acesso às coisas, na minha cabeça eu tive muito mais consciência. A minha consciência se expandiu muito mais morando fora do que se eu estivesse fazendo aquela coisa rotineira. Então, foi feito até um experimento num menino para comprovar isso, que a expansão da consciência não tem absolutamente nada a ver com a idade. Pegaram um menino de 20 anos de idade. Ele morava na Amazônia. E a vida dele é como a maioria de lá. Então, assim, a casa dele era de palafita, o ambiente dele é muito assim, vou pescar, vou procriar, e aí vou viver e manter a minha vida aqui na casa de palafita. O máximo que eu vou fazer é construir uma nova casa de palafita e tudo mais. E aí colocaram esse menino pro mundo. Tiraram ele da Amazônia, colocaram ele em São Paulo, colocaram ele numa escola, porque obviamente ele não tinha nível nenhum de alfabetização. Aí depois levaram ele para Paris. Foi um experimento
que ele já sabia do que ia viver, só que, obviamente, não de forma consciente. Ele não imaginava o que era um mundo ali, a não ser um mato e aquela realidade que a vida inteira ele teve. E aí, depois de anos, que aí ele foi levado para Paris, foi levado para os Estados Unidos e tudo mais, voltaram com esse menino para a Amazônia. Chegando lá, ele pegou a canoa dele, voltou para casa dele, não sei o que. E aí ele foi contar a experiência dele, tanto para os amigos quanto para a família. Pergunta se alguém entendeu alguma coisa. Ninguém entendeu nada do que ele estava falando. Aquela consciência daquilo que ele viveu, o experimento que colocaram nele, que proporcionaram para ele, era só dele. E aí eu te pergunto, vocês acham que por mais que tivesse elucidado todas as informações, olha, Paris é assim, São Paulo é assim, existe um mundo abundante que não tem absolutamente nada a ver com o que eu tô vivendo, não sei o que, você acha que realmente essas pessoas entenderam o que é isso? O que é a complexidade disso? O que é a diferença da realidade desse mundo? Não, infelizmente não. Platão escreveu uma história, o mito das cavernas. O que é o mito das cavernas? É uma história que ele colocou que ele considerou que tinham vários escravos dentro de uma caverna, presos, eles não podiam sair e eles não sabiam o que era a realidade fora da caverna. Então eles viviam literalmente à mercê do que eles podiam, o que eram as sombras, os sons. Então se tinha fogueira lá fora com os outros, eles viam sombras de pessoas e a visão do mundo dessas pessoas era aquilo lá. Então, um bicho não era um bicho real, era um formato dimensional, bidimensional, né? Que tem as mesmas cores, não importa se é um elefante, não importa se é um pássaro, não importa se é um humano. Ali, ó, pra ele, como tava a visão deles era só e somente só dentro da caverna, eles não tinham a noção, de fato, da formação exatamente de como era, da cor, como era, de se tinha pelo, se não tinha pelo, o que era aquilo lá. E aí, um escravo dessa caverna foi solto. Só quando ele foi solto, imagina, você vive na caverna, é aquela luminosidade que não existe luminosidade, é mais uma sombra, né? De repente ele dá com um sol, com uma claridade, e aí ele não consegue enxergar nada, dá blackout total. Aí quando dá blackout total, ele começa a ver, aos poucos, que existe um mundo completamente diferente de tudo aquilo que ele viveu dentro da caverna dele. Então, o que é esse mundo? É o infinito. Ele viu cores, distinção de cores, ele viu que animais não eram bidimensionais, ele viu que existe diferença de textura. É muito louco essa analogia, essa metáfora que o Platão fez. E o que é o sentido dele ter feito essa metáfora? Que cada personagem dentro disso significa uma realidade que a gente vive, ainda nos tempos de hoje. Quem são os escravos? Somos nós mesmos. Pessoas comuns, que vivemos no nosso mundo limitado, preso às nossas crenças. Quem vive na crença da criação que teve, da escola que estudou? Fala pra mim.
Diego, não é só você escravo, tá? Nós fomos criados e condicionados sem a consciência. E a gente sempre foi criado em moldes. Olha, essa é a escola, esse é um novo molde. Essa é a sua casa, esse é o seu molde. Não foi só você. Por isso que eu até me incluo nessa. A caverna, para Platão, na verdade, como é uma metáfora, é o nosso corpo. É o nosso sentido. Que para Platão isso é totalmente equivocado. É um erro. Nosso corpo, nossa matéria, os nossos sentidos valem de quê? As sombras e os ecos que os escravos viam dentro da caverna eram as pessoas que rodeiam a gente. A opinião dos outros, conhecimento dos outros, preconceito do outro, é o senso comum. Que todo mundo julga ser o verdadeiro. Todo mundo julga o que é correto. E não. A saída da caverna é buscar o conhecimento verdadeiro. Então, quando a gente começa a sair da nossa casinha, dos nossos moldes de criação, dos moldes de imposição da sociedade, ou que até mesmo a gente se coloca, não é o mundo que coloca a gente, que é ser aceito, né? Vem a luz solar. E ela dá um blackout. Ela ofusca a nossa visão. Ela causa desconforto. Mas essa luz, ela é o conhecimento. Ela é real. Ela é verdadeira. Ela é razão. Então entenda que tem a diferença, sim, do que é essa vida. A gente tem que aprender a sair da caverna. A gente tem que aprender a viver com essa luz solar. O que é essa luz solar, gente? De novo, é o conhecimento, é o verdadeiro. A gente tem que sair dos moldes operantes. E quando eu decido sair da casinha, expandir o conhecimento, eu acho que o conhecimento não deve ser limitado. Pelo contrário, o conhecimento deve ser repassado. Qualquer conhecimento que eu tenho, Roberta, nesse momento eu quero jogar para o mundo. Poucas pessoas me escutam aqui online, mas aqui no Face as pessoas me escutam mais. E muito mais pessoas me escutam depois. Mas se pensar que uma única voz, o meu estudo e o que eu passo para vocês atinge mais de 100 pessoas, como mínimo, eu já estou fazendo um super impacto. Por isso que eu decidi criar o curso A Minha Melhor Versão. Por quê? Ele é uma apresentação não só de um conhecimento, não só da luz. Ele é a aplicabilidade desse conhecimento. E não é nos meus moldes, Roberta Prado. São nos seus moldes. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre alienação, desculpa. O que é alienar um bem? É você colocar ele em nome de outra pessoa, com a responsabilidade de outra pessoa. E o que tem mais presente na nossa vida hoje? A nossa alienação. A alienação do nosso tempo. A alienação do nosso pensamento, da nossa conduta. Muitas pessoas fazem pelo outro. Eu tô dando poder do outro decidir o que é meu. É sério? Tem muita gente que fala assim... Quando você tem a consciência, gente,
Você tem que entender que você tá consciente daquilo que você fez ou que você deixou de falar. Então, se, por exemplo, alguém te fez um mal, ficou pra pessoa. Não pegou em você. Porque você tem a consciência do que você é, do que você fez. E se você tá aqui com a sua consciência tranquila, mas que a pessoa deve a você um pedido de desculpas, você tá alienando. Você não tem que esperar do outro. Não espere do outro. Se a sua consciência tá tranquila de tudo que você fez e de tudo que você faz, das suas atitudes, eu tô aprofundando, tá? Não tô ficando na superficialidade da coisa. Você tá entregando pra ela o poder de aquilo tá no seu coração ou não. Coisa simples, por exemplo, quando eu tive depressão, né? Eu tive depressão pós-parto. A minha depressão pós-parto, eu posso culpar alguém? Culpei, viu? Olha, que eu culpei. Porque fulano falou demais isso, e ciclano interferiu demais naquilo, e Beltrano... Ai, como eu culpei. Eu culpei, eu me afundei, e depois eu atingi o nível... Depois que os hormônios pós-parto voltaram, eu voltei pro eixo. Quando eu voltei pro eixo, eu voltei pra minha consciência. E quando eu voltei pra minha consciência, eu falei, por que eu dei esse poder pra essa pessoa? Essas, no caso. Como é que a voz dela foi mais importante do que a minha? Como é que eu permiti isso? E tem gente que se acaba por causa do outro. Se acaba porque não se encaixa no grupo, porque não tá nos moldes, porque não foi aceito, porque não tá com o corpo, porque não tá com a roupa, porque a gente tá querendo o tempo todo a opinião do outro, a aceitação do outro. Sério mesmo que você precisa disso? Precisa que mamãe faz isso, papai faz aquilo pra você? Um amigo? Uma coisa é você ter apoio, tá? E eu acho muito bem-vindo um apoio. Mas um apoio mediante aquilo que você quer pra você. Eu decidi dar o curso. Eu tenho total apoio. Tem o apoio de quem me deixa, fala assim, você ficou louca. Tem um apoio de quem fala, não é o momento. Tem um apoio de quem realmente quer ajudar. Eu tenho todos os apoios. Negativos ou positivos. Com qual que eu vou ficar? A opção é minha. E se eu não dou o poder do outro decidir a minha vida, eu não alieno a minha vida. Eu não alieno meus passos. Eu não alieno meus caminhos. Eu tô aqui consciente daquilo que eu tô fazendo. Tem gente que acha... Tem aquela frase que todo mundo fala, né? Ah, a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Meu amor. Será mesmo? Será mesmo que a grama do vizinho é mais verde que a sua? Você tem a consciência do que ele vive? De como é que é a realidade da casa dele? De como é que é a realidade da vida dele? Como é que é a relação dele diante do mundo? Não. Você começa a entender com a sua consciência que o externo não é quem determina o seu interno. Não é, nem nunca será. A não ser que você permita, obviamente. Mas você se manter consciente o tempo todo é você entender que o que o outro tem não te compete. Quantas pessoas já falaram, quantos pobres já colocaram a culpa a culpa da pobreza no dinheiro? E aí você dá para esse pobre dinheiro. Tava faltando dinheiro? Toma aqui. E por incrível que pareça, essa pessoa agora
tem dinheiro e é infeliz. Mas por que você fica infeliz? Porque ela entende ou não, porque depende da consciência que a felicidade não está no que o outro tem, na matéria do que o outro tem. Pode ter até uma felicidade instantânea. Vou comprar uma coisa que eu sempre quis. Gerou uma alegria ali, uma felicidade momentânea. Não para minha vida. O vazio continua ali querendo ser preenchido. A verdade é que para esse vazio ser completamente diferente, ser de luz, você entende que você deve olhar para o mundo, a visão de antes. Olhar para o mundo, ver o que o mundo tem e o que eu quero para mim. Um erro, um vazio, uma falta de consciência, quem pensa assim. Agora, quem olha para si e vê o que o melhor de si pode dar no mundo, aí tá a chave do sucesso. Aí é você ser a sua melhor versão. Porque não é o mundo quem determina quem você é. Você quem determina quem você é pro mundo. Entenderam a diferença? O curso Seja a Minha Melhor Versão, que amanhã eu coloco ele disponível, ele não vai te colocar nos moldes da sociedade. Ele não vai te colocar para eu passar a mão na cabeça. Ele não vai te colocar numa alienação. Não. Curso, você vai entender o que é o seu interior e o que você vai crescer com esse interior. Porque quando você olha para você, você olha de fato o que todo mundo quer. Você manda isso pro mundo, você emana isso pro mundo. Porque você encontra a plenitude, você encontra o todo, você encontra o extraordinário, você encontra a abundância. Essa abundância está dentro de você, não está em quem está com você. A luz é sua. Só você pode brilhar. Fulano ofuscou minha luz. Mentira. Alienação. Falta de consciência. Você permitiu. Tenha consciência do que você faz e do que você deixa de fazer. Seja você mesmo. E aí, você começa a entender que a consciência depende unicamente do seu umbigo. Do seu umbigo. Das suas decisões, dos seus passos, do seu caminho, da sua responsabilidade, do seu nível de consciência. De novo, a consciência não está no mais velho. Gente, vocês já pararam para pensar quantos menininhos, jovenzinhos, estão anos-luz à frente das pessoas, síndrome de Gabriela, que nasceu assim, cresceu assim, vão morrer assim, Gabriela? O que tem dando nó? Então entendam que a consciência não é somente idade. Porque se você pegar uma idosa, uma jovem senhora ou uma senhora na Amazônia, você pode saber, você que está me escutando aqui, você tem um nível de consciência maior do que o dela. Como é que eu expando? Roberta, como é que eu expando, então, meu nível de consciência? Eu tenho que ficar viajando? Não. Isso também abre muito o seu campo de visão. Mas você ir atrás de um conhecimento, você vai atingindo um nível de consciência. Lê um livro decente. Roberta, eu li um romance pra não sei o que. Tô falando de conhecimento. Conhecimento, gente. Ter lucidez do que você tá falando, do que você tá fazendo, ter congruência das suas atitudes, pro que você pensa, pro que você fala.
Não adianta eu estar falando aqui pra vocês e estar pensando em outra coisa. Eu tô aqui, eu tô agora, eu tô conversando com vocês. Meu foco é total. Eu sei o que eu quero fazer, o que eu quero atingir, o que eu quero pra minha vida. E você? E aí, quando você entende que a consciência é você com você mesma, e você vê que tudo que você precisa tá dentro de você, você começa a agradecer. Porque você não espera que o mundo te dê o que você quer. Você agradece tudo que você tem diante do mundo. Tá aí uma diferença, que é enorme. Então, o dever de casa de hoje é esse. Procure analisar qual que é o seu nível de consciência. Que patamar que você tá. Que ponto da sua vida você tá totalmente alienado. Começa a voltar. Igual Platão, começa a fazer essa metáfora da sua vida. Até que ponto o outro tá responsável por você. Até que ponto a opinião do outro provoca opinião e mudança em você. Não sou eu que tô aqui pra moldar, pra falar o que é certo, falar o que é errado. Não sou eu. É uma conversa de você com você mesmo. Consciência. Autoconsciência. Que aí depois vem a autorresponsabilidade. Porque se você tem consciência, você também tem responsabilidade. Então é isso. O que eu tinha pra falar dessa live pra vocês. Ela foi mais curta, mais objetiva, porque eu quero que ela seja muito mais reflexiva do que qualquer outra coisa. E eu não tô aqui pra ficar perdendo meu tempo e perdendo o tempo de vocês. Eu tô consciente aqui do conceito, da interpretação desse conceito e como você deve fazer na prática para esse conceito. Eu desejo de verdade que o seu nível de consciência só se expanda. E que você pare de olhar para o mundo querendo uma coisa para você. Porque o caminho certo é olhar para você e ver o que você pode oferecer para o mundo. De melhor. Não é o de pior, não. É o de melhor. Sem moldes, sem presunções, sem julgamento. O que o outro faz da vida dele compete a ele. Se o outro quer alienar a vida dele, compete a ele. Sem julgamento se o outro tem, se o outro não tem. Só isso que eu peço pra vocês. Tá bom? É isso. Vitor, o exercício é você ter o máximo de consciência que você puder das coisas que você faz. Teve outra live que eu falei da importância da clareza, saber onde você quer chegar, por que você quer chegar, por que você quer tal objetivo, por que você quer chegar em tal lugar. Essa percepção sua tem que acontecer, tem que ser incorporada. Que aí você traça suas metas com maior certeza, com maior consciência. E dos seus 5% do que você usa do seu dia consciente, vai ser para esse caminho. Para alcançar os seus objetivos. E outra, esses 5% que você usa hoje consciente, se você usar ele várias vezes, vai se tornar um hábito. E todo hábito depois se torna inconsciente. Então, se você tem todos os hábitos, a grande parte dos seus hábitos são bons, entenda que o seu inconsciente está fazendo muita coisa boa. Então, tem gente, por exemplo, que lê demais. Lê muito. E aquilo lá é um hábito para ela, para essa pessoa. É um hábito. Ela tá usando os 95% dela, não tá queimando a cabeça com 5%, não.
Agora tem aquelas pessoas que estão aí tentando, se desafiando a ler um livro. Que não lê um livro por ano. Nessa tecnologia hoje que tem, então, nem se fala. O ideal é você colocar pequenos passos. Se o seu desejo é ler mais está muito superficial, está muito perdido. Você quer ler mais, então você tem que analisar o que você vai fazer para ler mais. Coloca uma data para você estar ali de forma consciente falando, eu vou fazer tal coisa. Uma dica, eu vou ler 10 páginas de um livro por dia. 10 páginas. 5 páginas. 3, sei lá. No primeiro mês, na primeira semana eu vou ler 3 páginas. Na segunda semana eu vou ler 6 páginas. E assim vai. E aí, um hábito, uma parte consciente que você já estava ocupando, daqui a pouco se torna um hábito e vai ser de forma inconsciente que você vai começar a fazer. Os homens do sucesso são esses. Você vai falar que eles estão ali, são fodas 100% do tempo deles? Praticamente, porque os hábitos dele, que já estão incorporados a ele, tá utilizando os 95%. Não são 5% ali que ele tá consciente. Os 5% ele tá produzindo muito mais do que a gente imagina. Mas os hábitos dele foram feitos e enraizados de forma tão consciente e de forma produtiva pro bem, que o cara decola. O cara, a mulher, a criança, o menino, o jovem, a jovem senhora. É isso. Usem a vida de vocês de forma consciente. Não alienem os seus pensamentos, as suas atitudes. Não dê responsabilidade para o outro. Você tem o domínio da sua vida. E acredite que a grama do vizinho não é mais verde que a sua. Olha para o seu jardim e veja como você pode florescer. Tá bom? É isso, gente. Obrigada pelo tempo de vocês. Amanhã, 10 horas, eu vou estar no YouTube, somente no YouTube, para falar do curso. Seja a sua melhor versão. É um curso que eu tô muito, 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 muito feliz e realizada de fazer. De verdade. Porque quem fizer vai ter a transformação. Se vai. Depois eu quero só os depoimentos. Vagas limitadíssimas. Eu não vou vender mais de 7 dias. É assim, contados. E aí eu vou sentir. À medida que for vendendo, eu posso... Meu prazo máximo de carrinho aberto vão ser 7 dias. Se der na teia fechar antes, porque já atingi o número que eu quero, eu fecho. Então, os primeiros a fecharem vão garantir a vaga, com certeza. Não tem pré-venda. Não tem. Vai ser o meu primeiro curso, que eu tô muito empolgada, e quem me conhece sabe o quanto eu me entrego. Eu me entrego mesmo, porque se for fazer mal feito... Não sou morna, gente. O que eu não sou é morna. Ou eu sou fria, ou eu sou quente. O meio termo, qualquer coisa serve, não funciona pra mim. E nessas coisas vem todo o meu lado virginiano, nerd, aplicado e tudo mais. Eu não faço coisa meia boca, não. Se for pra fazer, vamos fazer direito. Tá bom? É isso. Espero que tenham gostado da live. Um beijo pra vocês, no coração. Espero amanhã, depois vocês me procurem no canal, no meu canal do YouTube. E eu vou ver que provavelmente eu vou falar mais alguma coisa hoje, vou dar algum outro spoiler no Telegram, que vocês... Sobre o curso. Um pouquinho mais do curso. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas vamos ver. Qualquer coisa, o link do meu Telegram tá na bio do meu Instagram. Eu não coloquei do Face, gente. Eu vou colocar do Face agora. Tá bom?
Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã.